Boa noite, Daniel. Boa noite. Eu não estou me vendo, tá tudo preto aqui, mas como é que tá aí? Eu tô te vendo. Tá escuro, mas eu estou te vendo, Dan. Então deve ser algum problema aqui no meu celular, mas tudo bem. Tá saindo som, vocês estão me vendo, tá bom. Para quem não me conhece, eu sou a Karina, eu sou fonoaudióloga, também professora. Estudei junto com o Daniel e ele trabalha com o processamento auditivo, que foi uma área que eu me interessei muito na graduação. Meu TCC foi até com o processamento auditivo, mas que aí a vida me levou para a área de linguagem e eu esqueci essa parte, vamos dizer assim, né? Então eu encaminho, eu sei como funciona, mas não atuo com o processamento auditivo. E tem muita gente que me procura e me pede indicação e eu acabo mandando para o Daniel. E eu queria que o Daniel se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, para que as pessoas te conheçam. Então vamos lá. Tá falhando um pouco o áudio para mim, tá? Mas se falhar aí, você me avisa que eu repito. Bom, meu nome é Daniel Guadacholi, eu sou fonoaudiólogo, estudei com a Karina, né? Atuo com a avaliação e a terapia do processamento auditivo. Eu atendo atualmente no centro de Guarulhos, meu consultório fica ali em frente à Praça do Estudante. Você também atua com áudio ocupacional, você tinha esquecido o nome, com áudio ocupacional, né? Isso, eu faço áudio ocupacional também. Ô Daniel, explica pra gente, então, o que é o processamento auditivo? Porque tem muita gente que já ouviu falar e não conhece, e tem gente que nunca ouviu falar, que só sabe que existe a audição. E, né, então, tem que estar escutando bem. Mas o que é o processamento auditivo? Então, o processamento auditivo, cara, é um conjunto de habilidades que o nosso cérebro tem para entender aquilo que ouvimos, né? Então, para você me entender agora, por exemplo, você está usando o seu processamento auditivo. Seu ouvido está captando aquilo que eu estou falando, e através do tronco cerebral está indo lá para o córtex auditivo, e lá essa energia sonora está sendo transformada em informação. Tá? Certo. Quando eu... Pode falar. Quando eu falo em alteração ou transtorno do processamento auditivo, eu estou querendo dizer que algumas dessas habilidades que nós temos, elas não estão funcionando adequadamente. Então, o nosso ouvido está captando o som, está conduzindo até o córtex, mas chegando lá, essa energia acústica ela não está sendo transformada adequadamente em informação. Essa informação está chegando truncada ou com falhas aí, e aí a criança, ou enfim, a pessoa que tem o transtorno, ela acaba tendo muita dificuldade de entender o que o outro está falando. Ô Daniel, então é mais ou menos assim. Agora, quando a gente está fazendo uma live, eu percebo que são todas, o sinal ele fica cortando. Então tem coisas que a gente escuta, mas tem coisas que acabam falhando. A gente que tem um processamento auditivo ok, a gente consegue entender, porque a gente consegue captar a mensagem com o fechamento, que é uma das habilidades, é isso. A pessoa que tem essa alteração nessa habilidade ou em outras, não consegue fazer isso, é isso? Exatamente, essa que você citou agora é a de fechamento. Então eu recebo parte da informação, parte é omitida, mas utilizando essa habilidade auditiva eu consigo fechar essa informação, consigo entender o conteúdo. Ô Daniel, quem tem essa dificuldade, quem tem essa dificuldade no fechamento, por exemplo, vai ter muita dificuldade de entender o que estamos falando aqui quando trava. Ô Dan, me conta, o que a gente tem que observar nas crianças, principalmente na fase escolar, ali da fase de alfabetização, que são indicativos de alguma alteração no processamento auditivo. Então, o que a gente observa nessas crianças que pode acender uma luzinha vermelha? Opa, pode ser alguma coisa relacionada. Então tá. Geralmente, a gente percebe a alteração do processamento auditivo na idade escolar. Então, quando a criança começa a ser alfabetizada, é que a gente vai começar a perceber alguns sinais. Então, vamos pegar sempre um exemplo para ficar fácil, numa sala de aula, né? Então, temos uma habilidade que é a de localização da fonte sonora. É uma habilidade auditiva.
A criança com dificuldade em localizar a fonte sonora, então ela vai estar numa sala de aula, vai ter o coleguinha conversando do lado, o barulho do ventilador, o professor falando, o carro passando na rua, e ela não consegue separar esses sons. Para ela vai ser tudo um único som truncado, e aí vai ser praticamente impossível dela entender a mensagem que o professor está passando. Então é uma criança que vai perguntar várias vezes o que o professor acabou de falar. Ela vai ficar pedindo para o professor repetir a mensagem que ele acabou de passar. Então esse é um sinal clássico aí de alteração do processamento auditivo. A Regiane perguntou, então, se a pessoa ouve, mas ela não entende, se é isso. Não, cortou. Pergunta de novo. Ah, só o seu fechamento não tá muito bom não, hein? Agora não fechou. A Regiane perguntou se é mais ou menos isso, se a criança entende, ou o adulto, né? Porque isso pode acontecer com o adulto também, se a pessoa entende, se ela escuta, mas ela não entende o que foi dito, se é isso. Exatamente. O nosso ouvido, ele é um captador do som. Então ele capta a mensagem e transporta isso lá para o córtex auditivo. Então é correto eu dizer que nós ouvimos com o cérebro, né? Então a função de captar o som, ela pode estar funcionando perfeitamente. Então a criança não tem problema auditivo nenhum. Mas quando essa mensagem chega lá no córtex auditivo, aí está o problema, aí que ela tem a dificuldade em transformar esse input, nessa informação, em informação mesmo. Daniel, surgiram duas perguntas agora, falando, né, se a alteração no processamento auditivo tem influência na dislexia e no TDAH. Aí eu posso responder essas? Por favor. Então, o que eu vejo, né? Na verdade, pode ter sim alteração, por isso que tem que fazer o exame, porque o treinamento dessas habilidades pode melhorar. Não é que pode melhorar essa dislexia, mas vai melhorar essas habilidades, vai ser uma criança que não vai ter dificuldade nas habilidades auditivas. Então, ela vai ter outros tipos de dificuldades. Então, normalmente está um pouco relacionado, sim. Com o TDAH está muito relacionado, porque se mistura muito. Então, às vezes, tem o diagnóstico até errado de TDAH, porque não fez a avaliação do processamento auditivo, porque são sintomas muito semelhantes. Então, no TDAH, é uma criança que vai ter um prejuízo no comportamento, então acaba tendo um prejuízo social, né? Então, se trabalhar as habilidades auditivas, que pode ter também esse comprometimento, tanto nas habilidades auditivas como o TDAH, se você trabalha essas habilidades, você começa a diminuir esses prejuízos, então começa a limpar, vamos dizer assim. Então, é uma criança que vai continuar tendo dificuldades, sim, mas vai começar a ter menos dificuldades, porque algumas ela já conseguiu melhorar. Certo, Daniel? É isso aí. A alteração, o transtorno do processamento auditivo, ele pode ocorrer junto com outros transtornos, né, com déficit de atenção, mas ele não é fator resultante deste. Tá? Ele pode ocorrer junto, mas ele não resulta deste. Isso, exatamente. Então, você trabalhando um, consequentemente, você vai estar trabalhando o outro também, né? Porque você vai limpar, vamos dizer assim, você melhorou essas habilidades auditivas, consequentemente, você consegue melhorar outras coisas também, né? Começa a diminuir essas dificuldades. Dan, com quantos anos pode ser feito esse exame? A partir de que idade? A partir dos 6 anos, tá? Por que a partir dos 6 anos? Eu preciso de um nível mínimo de maturação e desenvolvimento dessas habilidades auditivas, para poder testar elas. Tá? A criança precisa ter também um nível mínimo de entendimento, ela precisa compreender o comando que eu vou passar para ela lá na hora do exame. Então é a partir dos 6 anos. Entre os 6 até os 7 anos, eu conseguindo fazer o exame, detectando alterações, eu já posso começar a trabalhar com essa criança um treino auditivo para ir recuperando essas habilidades. Perfeito, Daniel. E aí não tem idade limite, né? Isso é a base, é o mínimo, né? Mas nós adultos, ou os adultos que sentem essas dificuldades, também podem fazer uma avaliação do processamento. Sim, porque é até legal você falar isso aí, eu estava esquecendo de falar. Uma criança que que tem um transtorno do processamento auditivo que não é tratada, ela carrega isso para a idade adulta.
Então ela vai ter dificuldade lá na frente, lá na hora da faculdade, né? Então, se não tratar, ela vai levar com ela. Aí vai ser um adulto com transtorno do processamento. Então, eles começam a ter caminhos, né, para superar aquelas dificuldades, mas as dificuldades continuam ali. Sim. Vai ser um adulto. E é interessante até falar do idoso com transtorno do processamento auditivo, né? Tem já pesquisas relacionadas a isso. A perda auditiva no idoso, a gente vai perdendo a audição conforme o passar dos anos, né? Isso é inevitável. Então, com o passar ao avanço da nossa idade, a gente vai perdendo a audição. E essa perda auditiva, ela pode gerar uma alteração do processamento auditivo. E aí você vai ter um idoso com transtorno de processamento. E é muito importante, porque também existem pesquisas que falam que o idoso que tem essas dificuldades com a audição, ele tem mais chances de desenvolver demência. Então, a gente, recuperando a audição desse idoso, a gente diminui aí muito as chances dele desenvolver uma demência, enfim, uma doença degenerativa. Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Ô Daniel, e você tem uma demanda grande de adultos no processo, em busca desse exame ou não? A demanda maior é de crianças? Não. 90% do meu público são crianças em idade escolar, idade de alfabetização. Mas sim, eu já atendi alguns adultos. Eu atendi uma médica, inclusive, com transtorno de processamento auditivo, formada, e aí o relato dela é esse, que ela teve extrema dificuldade, e aí só depois que ela se formou em medicina, que ela entendeu que existia essa alteração do processamento auditivo, e aí ela me procurou para a gente fazer a avaliação e realmente tinha. Ô Daniel, é isso que eu ia falar, né? É porque muita gente não conhece, né, na verdade. Então, é algo que, se a gente for olhar, é recente, né? Então, são estudos, são coisas que a gente está buscando e muita gente não conhece. Sim. Ô Daniel, e como que o exame é realizado? Conta pra gente como que o exame é realizado. Então, a avaliação do processamento, cara, eu vou aplicar testes padronizados, onde eu vou avaliar cada uma dessas habilidades. Então, avaliando as habilidades, eu vou conseguir identificar quais estão imaturas, né, ou estão defasadas, e aí eu vou conseguir, com isso, planejar um plano de treinamento para aquela criança, um treinamento auditivo, para recuperar essas habilidades. Ô Daniel, tem uma pergunta aqui, se tem estudos com pessoas dentro do espectro. Existem estudos de processamento auditivo em pessoas autistas? Você sabe dizer? Então, o autismo ele não gera automaticamente uma alteração do processamento auditivo. Né? O autista ele pode ter uma alteração do processamento auditivo, mas não é resultante do espectro. Tá? Então, eu já tratei, sim, já fiz avaliação e terapia em pacientes autistas, e aí resolveu o problema, corrigimos as habilidades, fizemos com que ela voltasse a funcionar, e aí esse problema foi resolvido. Ô Daniel, uma outra pergunta aqui, gostaria de saber qual é o percentual de melhora após o treinamento de PAC em cabine. Certo. Então vamos falar do treinamento. O treinamento auditivo, ele vai ser específico para cada alteração que eu tenho. Então, ele é um treinamento personalizado de acordo com a alteração daquele paciente. O que é um treino auditivo? É onde eu vou fazer com que essas habilidades sejam desenvolvidas. Tá? É uma gama de atividades acusticamente controladas. Então, esse é o termo correto. Tem gente que fala assim, mas vamos fazer o correto é fazer dentro da cabine, fora da cabine. Então, o correto é eu saber o que eu estou fazendo. Então, se eu sei que o treinamento auditivo é um conjunto de atividades acusticamente controladas, eu posso fazer
dentro ou fora da cabine. Tá? Então, vamos lá. O treinamento auditivo ele tem começo, meio e fim. Isso é importante ficar claro. Então, geralmente são 12 sessões. Por que eu falo geralmente? Às vezes acontece da gente ter que prolongar um pouquinho, 2, 3 sessões a mais. Mas não passa disso. Então, normalmente são 12 sessões, onde a gente vai desenvolver aquelas habilidades que estão imaturas e devolver aí a compreensão para aquela pessoa. Tem cura? Então, tem. O próprio nome, transtorno, ele já quer dizer isso. É algo passageiro, é algo que eu trato, treino, desenvolvo essas habilidades e a pessoa volta a ter vida normal. O Daniel, estão perguntando como que é a aceitação da família quando sai o resultado de ter uma alteração do processamento. Antes de você responder, né, falar também sobre isso, o que eu vejo muito é que normalmente quando a família procura fazer o exame de processamento, ela já está vindo de outros lugares, né? Então é uma criança que já está procurando uma ajuda. Então é uma mãe que já está procurando um resultado, já está procurando um alívio, vamos dizer assim, né? O que você vê quando a mãe vai procurar você, né? Vai para fazer o exame e tem um resultado de transtorno do processamento auditivo e é necessário fazer uma reabilitação em cabine. Como que é esse retorno dessa família? Então, quando a família nos procura, ela foi encaminhada por um médico, normalmente um neurologista encaminha, ou um otorrino, também psicólogos encaminham para a gente, neuropsicopedagogos, eu tenho todos esses profissionais que encaminham para avaliar o processamento auditivo. Então, provavelmente os pais já detectaram algum problema, alguma alteração, ou até mesmo a escola detectou, e aí os pais já começaram a pesquisar. Então, quando chega para mim, a gente avalia o processamento e vê se existe realmente um transtorno, se as habilidades estão alteradas ou não. É muito simples, cara. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Detectamos habilidades alteradas, na hora eu já explico para a família do que está acontecendo. Normalmente o resultado do exame bate com a queixa, né? Então, se eu tenho habilidade figura fundo alterada, por exemplo, figura fundo, eu vou ter dificuldade em compreender uma mensagem com outras pessoas falando perto de mim. Então, normalmente, o resultado bate com a queixa da família. Então, fica fácil da gente explicar, e assim, realmente há um transtorno do processamento auditivo. Vamos reabilitar esse transtorno com 12 sessões de treino auditivo, e aí, vida normal. Só é importante, cara, não sei se eu deveria já falar isso já, porque vai já entrar na sua área, né? Eu gosto de falar que o treinamento auditivo, ele é como se fosse um treino de musculação. Então, por exemplo, você quer aprender a jogar basquete. Para isso, você precisa fortalecer, né, toda a sua musculatura. E aí você vai fazer um treino de musculação. Treinou, fortaleceu a musculatura, você não sai da academia já sabendo jogar basquete. Você vai ter que ir para uma escola para aprender a jogar basquete. Então, o treino auditivo é isso. A criança começou a ser alfabetizada, está lá com 8, 9 anos, descobrimos a alteração do processamento auditivo, tratamos o processamento auditivo, aí eu vou precisar fazer uma outra terapia com essa criança, que é a de linguagem, né? Porque se a criança não recebe corretamente essa informação, ela também não vai emitir essa informação corretamente. Então vai ter troca na escrita, troca na fala, ela vai emitir letras, ela vai trocar a palavra inteira. Então, após o treino auditivo, é necessário a gente recuperar esse tempo perdido, a gente fazer também uma terapia de linguagem com essa criança. Exatamente, porque aí você vai trabalhar as outras habilidades, né? Fora as auditivas. Então, você vai trabalhar a escrita, essa leitura, porque essa criança já consegue distinguir, né? Separar esse som, separar esse ruído. Então, aí ela tem que começar a pôr isso em prática na vida dela, né, Dan? Tá falando aqui, exatamente. Dependendo do grau, o número de sessões é o mesmo? Como que é isso de grau? Se tem grau, Daniel, é o número de sessões? Como funciona? E uma outra perguntinha também é em relação ao exame. Você faz ele num mesmo dia ou você precisa de mais dias para fazer o exame? Então, são duas perguntas. O exame,
se precisa de um ou de mais, né, uma sessão ou mais sessões, e o grau também, se tem grau, se vai mais sessões de treinamento ou não. Para as duas respostas, eu dependo do paciente, daquela pessoa que eu estou treinando. Então, se eu vou fazer a avaliação em uma ou duas sessões, depende de como o meu paciente vai se sair durante a avaliação. Até hoje, eu consegui fazer as minhas avaliações no mesmo dia. É uma avaliação longa, tá? Que ela dura entre 1h20, 1h30. Então, é muito tempo para você conseguir manter a atenção da pessoa dentro de uma cabine acústica, né? Mas a gente consegue, né? Mas, de repente, eu tô com uma criança e a criança cansou, eu perdi a atenção dela, aí eu tenho que dividir isso num outro dia, né? Aí eu vou fazer a avaliação em duas sessões, tá? Mas eu dependo da resposta do paciente. A outra pergunta é do grau, né? Sim. A partir de 9 anos, eu consigo classificar o grau da alteração do processamento auditivo. Mas isso não interfere no tempo da terapia. Então, normalmente são 12 sessões, a gente inicia o treino e termina a reabilitação em 12 sessões. Tem crianças que ela vai precisar de um tempo maior, então eu já cheguei a ampliar essa minha terapia para mais 2 ou 3 sessões. Mas isso é raro. Normalmente a gente consegue fechar o ciclo em 12 sessões. A Daniela escreveu: meu filho realizou os treinos do processamento com o Daniel e foi de grande ajuda para ele na alfabetização. Muito bem, Daniel. Olha que bom, hein? Que feedback maravilhoso, hein? Perfeito. Gente, obrigado. Daniel, quais são as recomendações que a gente pode dar para a escola? Quando tem uma criança, então, que tem um transtorno de processamento auditivo, vai fazer esse treinamento, o que a gente pode orientar para a escola? Legal. Então, assim como o treino ele é dirigido, ele é particular para cada alteração, as recomendações para a escola também vão seguir a mesma linha, tá? Por quê? Cada tipo de alteração ela vai gerar uma necessidade escolar específica. Então é comum os pais chegarem para mim e falar assim: eu já avisei a escola lá que meu filho, que o exame de processamento dele deu alterado, e eles já sabem o que fazer. Né? Então virou meio que robotizado, né? Então tem a alteração do processamento auditivo, senta a criança na frente, deixa longe de barulhos, né? E não é isso. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de alteração que é a alteração de decodificação. Então, essa criança ela vai ter uma dificuldade na entrada mais básica do som. Então, essa criança, o som vai chegar lá no córtex auditivo, e aí ele vai ter uma certa dificuldade em entender se aquilo é uma palavra, se aquele som chegou a uma palavra ou não. Né? Então, nesse caso, não basta eu sentar a criança na frente, deixar ela longe de barulhos, né? Deixar ela longe da janela, longe da porta. Eu preciso, por exemplo, falar para o professor que o professor precisa explicar aquele conteúdo mais de uma vez da mesma forma. Então, é uma criança que vai demandar aí uma atenção a mais na explicação da matéria, para que ela consiga absorver aquele conteúdo. Eu posso ter também uma alteração auditiva do tipo de codificação. Na codificação, eu já vou ter dificuldades com semântica, com prosódia. Então, por exemplo, o professor, não adianta ele explicar a mesma coisa da mesma forma. Ele precisa explicar aquele conteúdo de várias formas diferentes. Então, para cada alteração auditiva, a gente faz também uma recomendação específica para aquela criança. Daniel, tem uma outra pergunta aqui, ó. A escola pode pedir um relatório de orientações para vocês especialistas a fim de saber... Peraí que a pergunta sumiu. Aqui. A fim de saber como proceder com a criança na escola? Vocês fazem isso? Vocês mandam um relatório para a escola de orientações para aquela criança, ou a escola pode pedir esse relatório? Pode. No meu caso,
junto com o resultado do exame, eu coloco lá já as recomendações para a escola. Antes mesmo dos pais me pedirem, da escola pedir, no próprio relatório meu já vão as recomendações para a escola. Mas se por acaso aquela escola recebeu um exame sem essas recomendações, ela deve entrar em contato com aquele fonoaudiólogo que fez a avaliação e pedir essas orientações. Ô Daniel, perguntaram se depois que você faz o teste, né? Você faz o exame, faz a reabilitação, se depois você faz o teste de novo. Sim, exatamente. A gente precisa, como a reabilitação auditiva, ela trabalha com a plasticidade neural, então, o que eu quero com o treino auditivo? Eu quero que novos caminhos e novas conexões sejam formadas para recuperar aquela habilidade. Então, para isso, o nosso cérebro leva um tempo. Normalmente, 60 dias. Eu preciso aguardar um prazo de 60 dias após o término da avaliação do processamento auditivo para que esses novos caminhos, essas novas sinapses sejam feitas e aí que eu possa retestar o processamento auditivo. Daniel, se mantida a alteração após o treinamento, o que fazer? Se faz o treino continuar o treinamento. E você retesta e não deu certo, não melhorou as habilidades. Dificilmente acontece, tá? Mas pode acontecer. O que já aconteceu comigo é eu não recuperar 100% aquela habilidade. Então a gente tem uma melhora muito grande, mas ela ainda ser considerada como alteração. Então nós continuamos o treino. Então, eu tive um paciente de 15 anos que aconteceu isso comigo. Então nós continuamos a terapia, fizemos mais 12 sessões, e aí retestamos o processamento, e aí foi considerado normal. A Regiane escreveu que o exame é difícil. Regiane, o exame é difícil. É difícil de estar dentro da cabine para executar, porque eu lembro, porque nós éramos as nossas cobaias na época, e eu lembro que é difícil de aplicar também, porque é muito longo, né, Daniel? As crianças costumam reclamar ou não? Elas vão de boa? A gente tem artifícios para manter a atenção da criança, né? Então, assim, você vai conseguindo atrair a atenção da criança, fazer com que ela se concentre ali. Se eu percebo que a criança já perdeu a concentração, que ela não está respondendo o teste, não porque ela não consegue ouvir, mas porque ela não está mais concentrada, aí eu tiro ela da cabine, faço uns alongamentos, faço uns exercícios motores com a criança, depois volta para a cabine e continua o teste. Então tem essa tática, então, você tira de vez em quando, você vê, perdeu a criança, você fala, tem que recuperar a criança. Vem aqui, exatamente. Tira o foco do fone, né, para de prestar atenção aqui, respira um pouquinho e volta pro treino, volta pro exame. O fonoaudiólogo precisa ter essa sensibilidade, perceber que a criança parou de responder, não porque ela não esteja ouvindo, mas porque ela cansou. Então você tira, dá esse momento de descanso, depois volta para o treino, para avaliação. Ô Daniel, é importante falar também que a criança, né, o adulto, quem tem a alteração no processamento não é porque tem uma perda auditiva, não é isso? A perda auditiva é um dos fatores que pode gerar uma alteração do processamento auditivo. Mas é muito comum eu ter pessoas que têm audição perfeita, normal, e ter alteração do processamento auditivo. Então, uma pessoa com perda auditiva, com certeza ela vai ter uma alteração de processamento auditivo. Tá? Se você não ouve bem, você não vai conseguir receber essa informação como deveria. Então, você acaba tendo um déficit de processamento auditivo. Mas não é uma coisa que acontece com pessoas obrigada, que ouvem normalmente. Né? Isso, é isso que eu falo. Não é uma coisa que tem que ter. Então, tem as pessoas que têm o limiar auditivo ok, porém vai ter a alteração no processamento. Isso mesmo. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Como posso identificar na avaliação neuropsicológica que a criança possa ter alteração do processamento? Então, na verdade, é aquela criança que não vai entender, né, as ordens, né, Daniel? Como, me ajuda a responder. Eu não conheço como funciona direito à avaliação neuropsicológica, né? Mas os sinais auditivos são característicos.
aquela criança que tem dificuldade em compreender, aquela criança que pede sempre para você repetir o que foi falado, que tem audição normal, né? Que utiliza o volume da TV muito alto. Então, são os sinais auditivos característicos que te fazem pensar numa alteração de processamento. Estão perguntando aqui, esse exame é feito para as pessoas que trabalham com telemarketing? Estou correta? Aí eu já não sei responder, Daniel. Não. Você sabe dizer? Não, a audiometria, que avalia a audição periférica, sim, é feita para pessoas que trabalham com telemarketing. Então, ela tem que estar sempre aferindo lá a audição da pessoa para ver se o uso constante do fone não prejudicou. Então, é um teste que... a audiometria, sim. Então, quem trabalha com telemarketing faz a audiometria para ver se escuta bem, se não está perdendo essa audição por conta do uso do fone. O processamento auditivo não é avaliado, é isso? Não é avaliado. O processamento auditivo, como eu falei, ele tem essas características auditivas específicas. A dificuldade, né, resumindo, dificuldade em compreender aquilo que foi dito. Que são, na verdade, onde acaba se misturando muito com o TDAH, né? Porque é uma criança que é desatenta, é uma criança que não consegue parar para escutar a história, que no ruído vai ser muito hiperativa, e aí é onde que a gente entra, né? As habilidades auditivas, então a criança com TDAH vai ter essas habilidades cognitivas também prejudicadas, né? Então é onde se mistura e às vezes acaba fechando um diagnóstico, transtorno do processamento auditivo, e esquece o TDAH. E essa criança continua dando trabalho porque o TDAH não está sendo trabalhado, né? Ou é uma criança que tem o TDAH e não foi trabalhada no processamento auditivo. Então é uma criança que vai ter muito mais prejuízos. Uma confusão, na verdade, né? É comum acontecer, porque os sintomas, muitos dos sintomas são iguais, são idênticos. Né? Então é comum acontecer essa confusão mesmo. Mas o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico diferencial, tá? Então, eu eliminei o déficit de atenção, então aí eu vou partir para o transtorno de processamento auditivo. Ou confirmei o déficit de atenção, preciso também ver se há o transtorno de processamento auditivo. Perfeito, Daniel. Adorei. Alguma pergunta a mais? Porque as minhas já se esgotaram. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer comentar mais alguma coisa? Daniel, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no meu Instagram, na minha primeira live, meu colega de turma. Muito obrigada por você estar aqui. Vamos marcar outras mais para frente, né, para as pessoas entenderem ainda mais ou outras pessoas assistirem. Combinado? Combinado. Eu que agradeço aí o convite, o prazer aí para fazer também a minha primeira live, né? Estou um pouco tenso aqui, mas acho que consegui passar a mensagem. Né? Mas, enfim, repetindo, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, que aí eu respondo com o maior prazer. Então, se alguém tiver dúvida de processamento auditivo, procura o Daniel. O arroba dele é @guadacholi no Instagram. Lá vocês vão ter outras informações também. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para ele por direct que ele responde. Quero agradecer de novo, Daniel. Pode falar. Só um detalhe. No meu site, cara, que é guadacholi.com, tem lá um e-book que eu fiz, que a pessoa pode ir lá e clicar e baixar, né, gratuitamente, que fala sobre processamento auditivo. E tem também lá um questionário para os pais e familiares de pessoas que possam ter o transtorno de processamento auditivo. Então, tem dúvidas? Vai lá, responde o questionário, e aí vai aparecer lá se é possível que a criança tenha uma alteração ou não. Muito bem. Qual que é o site, Daniel? guadacholi.com. Ótimo, então. Obrigada de novo, Daniel. Até a próxima. Obrigada, gente. Qualquer coisa pode mandar direct, que eu e Daniel estamos à disposição, tá bom? Tchau, Dan. Obrigado, obrigada. Gente. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.